Oi, gente, tudo bem? Podcast Mulher Entende Mulher tá de volta e hoje vamos falar sobre videogame, sobre jogos. É isso aí, hein? Quem aí gosta, hein, de um joguinho? Vamos falar de celular também, né? Por que não? Mas tô aqui com a Cris Nicolaus. Tudo bem, Cris? Tudo bom? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Ai, que bora legal. falar de videogame. Bora, ela vai me ensinar tudo, viu, gente? Porque eu acho que eu parei no Mario, no Sonic, por aí, né? Mas, ó, a Cris Nicolaus, ela é apresentadora gamer, também é streamer, é roteirista, isso e tudo mais a gente vai contar bastante aqui no podcast Mulher Entende Mulher. Mas já quero entender, Cris, jogos, como é que surgiu essa paixão pelo videogame, pelos jogos pra você? Como é que foi? Bom, meu pai, né, me colocou nessa vida de amor aos jogos. Paizão. Paizão, ele adorava jogar, né? Então ele falou assim, vou dar um videogame pra minha filha. E ele deu ali o motivo pra eu não sair mais de casa. É mesmo? É ciumento, assim, não quero que ela encontre os menininhos aí, vou deixar ela em casa, não. Então eu era pequenininha, né? Então mesmo? eu acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos. Uau! Ele me deu um Master System e ele falou assim, olha, é um presentinho, vou ver se ela gosta, né? Porque ele já adorava. E eu comecei a jogar o Sonic. E eu zerava várias vezes aquele jogo. Ele via eu zerar várias vezes. Acho que ele pensava, Jura? nossa, essa gosta, hein? Essa gosta. Isso com 4 anos? Uns 5 anos. Meu Deus, preencheu uma mão, É, já pois tava é. fechando o jogo. Eu consegui, na verdade, demorou um pouquinho pra eu começar a fechar ele mesmo, porque não é um jogo fácil. Mas aí, quando eu comecei a fechar, eu fechava em uma... Assim, eu dava pausa e fechava em uma semana umas 4 vezes, né? Sim. Então, tinha uns jogos que não... Umas vezes que não dava pra jogar mesmo até o final, porque eu tinha que sair, mas eu gostava de pegar o jogo e ir Até o final. Até o final. Será daquelas, assim, que do nada, no meio da noite, acordar e falar, preciso zerar esse jogo ou não, né? Né? Nessa idade, eu ainda não tinha essa autonomia, né? Ainda de falar, não, eu vou lá, vou descer, sei lá, né, a gente morava em Sobrado, vou descer e vou zerar o jogo. Mas eu já tinha aquela paixão de querer ficar boa parte do tempo, né, do dia jogando. Entendi. Então eu chegava da escola, já pegava, deixava eu me fazer a lição, né? Deixava a mochila lá e taca-lhe fora esse carrinho, já ia jogar. Agora, de castigo, já rolou de, por exemplo, Cris, você aprontou, então vai ficar sem videogame uma semana. Já teve isso ou Já, não? infelizmente. É mesmo? Era terror pra corriqueiro. Então vai ser assim? Vai ficar sem videogame? Não! Eita! Porque era uma coisa que eu gostava de fazer, então realmente era uma punição severa. Mas assim, Cris, brincadeira de rua, por exemplo, vamos jogar bolinha de gude na época, ou então empinar pipa, isso daí nunca foi sua praia, assim? Não, até uma vez, meu pai falou assim, filha, vamos fazer uma pipa, porque eu, quando criança, fazia pipa. Ele fez lá uma pipa lá, não era nem uma pipa, era uma raia, né? Tá. E aí ele fez, eu colei tanto negocinho do gibi que a minha raia não saía do chão. Ficou pesada. Ficou pesada. Aí ele falou, filha, pelo amor de Deus, você parece que não sei. Eu falei, pai, mas o videogame, né? Tudo era assim, era tudo colorido, não sei o quê. E ele jogava com você? Ele adorava. Então, na verdade, ele não jogava comigo. Né? Ele gostava de jogar os jogos dele. Ele gostava de jogo de avião, ele adorava jogo de avião, de navio. Então, ele tinha lá os jogos que ele curtia. Então, quando ele chegava do serviço, era o momento que eu parava. Entendi. Então eu tava lá jogando, toda empolgada, aí pai chegou, então parava. Mas assim, eu gostava muito, porque eu gostava de ver ele jogar. Eu falava, cara, é meu pai, né? Nossa, meu ídolo. Teve aquela coisa de, pai, passa dessa fase pra mim, ou não, que ele conseguia, ou não? Era você que passava pra ele? Então eu falava, pai, eu já passei dessa fase que você tá... Sensacional! Mas conforme eu fui crescendo, né? Não tão novinha, não era assim. Mas quando eu fui crescendo, eu fui conseguindo passar das fases mais do que ele. Aí, você já passou daqui? Aí ele ia lá e pra tentar passar ainda mais. Então tinha essa disputa super saudável, assim, Sim. né? E foi esse o meu comecinho, assim, foi graças a ele. Aí ele me deu o PlayStation de Natal. Olha só, menina! E aí a coisa presentando pegou. Papai Noel, hein? Foi apresentando Papai Noel. Aí a coisa pegou, porque aí foi onde começou realmente eu comecei a zerar vários jogos diferentes, né? E os jogos de Play 1, eles têm umas histórias extremamente densas, interessantes e, sabe, completinhas, assim, que dá pra fazer até série. Hoje em dia
explodir de venda. Eu até entrar nesse assunto depois, porque tem muitos jogos que viram seriados depois, né? Que estão aí em várias plataformas de streaming, né? Quero até depois saber sua opinião sobre isso. Mas, ô Cris, por exemplo, a questão do tempo no jogo, quando você era pequena, tinha um certo controle, assim, da sua família em casa? Como é que era? Tinha um pouco mais, não era, assim, ficava uma média de 3 horas. Uau! Mas é bastante. Não doía o dedo, não? Uma tendinite? Eu não era uma coisa que eu, sei lá, não sentia dor no dedo, nada, mas eu gostava muito de jogar, então assim, pra mim era a minha diversão do dia, né? Então, tanto que, de tanto jogar Sonic, meu pai me deu 2 CDs, que um deles era o Altered Beast, e o outro, eu não me lembro direito o nome, mas era um jogo de um soldado, enfim, e eu também comecei a zerar esses jogos várias vezes. Depois eu tive o Aladdin, que também era do Master System, só que o Aladdin eu não passava da caverna, ele travava na caverna. Travava? Eu assoprava a fita e não saia, ele ficava Era travado. a época do cartucho, né? Sei bem como que era soprar a fita ali, né? Entregamos a idade. Entregamos, agora foi a... Mas aí eu assoprava e a coisa não andava. Eu falava, Jesus, o problema é a fita, né? Então aí eu não evoluí do Aladdin, infelizmente. Poderia ter evoluído. Mas assim, dos outros eu zerei várias vezes. Aí por isso que quando foi Natal, eu até queria o Nintendo 64. Porque meu primo tinha. E eu falei, pai, eu quero o Nintendo 64. Meu pai tem um que é melhor. Chama PlayStation. Vamos comprar, vamos pedir pro Papai Noel esse? Então, o Master System, aí já foi pro Play. Pro Play, Aí eu pedi o PlayStation pro Papai Noel, o Papai Noel me trouxe. E aí foi daí que eu comecei aí na saga do PlayStation, né? Eu joguei Play 1, aí Play 2. Só o Play 3 eu não tive, eu fui pro Xbox 360. E aí eu voltei com o Play 4 e Play 5 e assim foi. Caramba, né? Uma mega evolução, né? Que a gente vai falar depois já de tantas evoluções aí. Agora, ô Cris, tem algum jogo que você é fã, assim, tipo um tipo de jogo? Futebol, de luta, de guerra, de sei lá o que existe tantos jogos hoje, né? Sim. Eu adoro aquele de achaparzinho. É o que eu gosto. Mas e o seu, qual que é? Então, na verdade, eu até brinco com isso porque eu acho que é uma coisa muito cíclica. Cada época da minha vida tem um favorito. Ah, é? Teve uma época da minha vida que eu tava fissurada em futebol, queria jogar futebol direto. Tá. Teve uma época da minha vida que eu jogava luta, até na minha própria infância, assim. Se eu for lembrar, eu jogava muito jogo de luta e eu amava. The King of Fighters. Era um jogo que eu amava. Jogava, tinha o meu triozinho. E era The King of Fighters. Craque. Aí depois eu comecei a jogar jogos de ação. Resident Evil. Qual que é o seu jogo favorito? Sim. Resident Evil? Nossa, isso daí eu tinha medo. Ou tenho até hoje, viu? Do filme e do jogo. E aí eu fui mudando. Então, assim, cada época da minha vida tem um jogo diferente que fez... pra mim, fez muito sucesso, assim, dentro de mim. Você falava, não, esse jogo aqui é o jogo da minha vida. E aí, conforme eu fui crescendo, eu falei, não existe o jogo da minha vida, existe o jogo da fase da minha vida. Olha só. Porque conforme eu fui crescendo, quando eu joguei Resident Evil, eu amava Resident Evil, foi o jogo da minha infância. Todo mundo que me perguntava, eu falava, Resident Evil? Qual é o jogo da sua vida? Resident Evil? Quando eu cresci, era muito engraçado, porque eu comecei a trabalhar, fui jogar Resident Evil 7 em live. Em live não, em gameplay. E eu tava grávida da minha filha. E eu falei, vai ser um jogo... É um jogo que eu gosto, é uma franquia que eu gosto. Peguei pra jogar, vai ser da hora, né? Só que era muito estranho. Porque, assim, é um jogo extremamente aterrorizante. Então, né? Você não sentiu chutes na barriga, assim? Então, Você vai chegar nessa parte? Meu era Deus. um terror psicológico muito grande que o jogo tinha. E eu ali grávida, e ela mexendo, menina, era uma coisa muito bizarra, assim, gente, sabe? olha Assim, isso. Então, assim, não foi uma sensação boa. Então, assim, aí quando eu fui jogar o 7, foi péssima sensação de jogar o Resident Evil 7. Zerei em live, mas eu chorava a cada fim de jogo. Não, você zerou, você chegou e falou, eu vou zerar, mas eu vou parar agora, né? Não, eu zerei, Olha. eu falei, não, é um desafio, eu vou zerar. Era um desafio até pra mim, né? Mas, assim, quando eu me deparei com uma segunda situação de zerar Resident Evil de novo, eu falei, não, eu não vou. Eu vou por uma opção, porque assim, não foi fácil, né? Sim. E aí eu falei, não, eu não vou. Mas assim, por isso que eu falei a fase. Então lá atrás foi o jogo da minha vida. E aí quando foi nessa época, mais ou menos, eu queria alguma coisa mais leve. Então eu queria, por exemplo, um Overwatch, que é um tipo de FPS que a gente joga no console. Que também tem pra PC, mas eu jogava no console. E aí depois eu fui pro Valorant, peguei um pouquinho de CS também, que é tudo FPS, é tudo jogo... Ô, Cris, e quando você ia jogar, você jogava assim, menino, menina, era tudo meio junto, assim, na hora de dividir? Sim. Tinha algum menino que chegava e falava assim, você não sabe jogar, tipo, Resident Evil, né? Esse jogo não é pra você. Falava isso?
Ah, sempre tem, né? Na verdade, assim, quem acompanha o seu trabalho sabe do conteúdo que você faz, né? Então, eles realmente respeitam, né, nós mulheres com o nosso trabalho, né? Pelo nosso trabalho. Mas tem uma galera que entra ali atravessada na live e vem com comentários infelizes, né? Que eu falo que são comentários extremamente infelizes, que vem falando bobagem, que vem querendo realmente... Machucar você, machucar, né? Então a pessoa tá ali avulsa, entra, o objetivo dela às vezes é até esse, né? Infelizmente isso existe, né, até hoje, mas é uma coisa que a gente toma muito cuidado em relação a como que você vai falar, se a gente vai falar, porque hoje, por exemplo, eu nem perco meu tempo. A não ser que é uma coisa muito absurda e principalmente você tá falando com o meu público. Tá. Né? Eu vou dar um exemplo. Alguém entra na minha live e chama, nossa, quanto gado aqui. Olha. Tá? Por que gado? Porque é um termo que eles usam para falar de seguidores de mulheres que estão seguindo o trabalho. Não estão afim assim de ver o seu trabalho e sim só para te olhar. Exatamente. Então, assim, a pessoa tá ali me assistindo, então eles falam, só tem gado aqui, ou seja, só tem pessoas querendo te assistir porque você é bonita e não porque você tem um trabalho, uma história e tudo mais. E isso é menosprezar o trabalho da mulher e é a maior forma de machismo que eu acho que existe hoje, totalmente, né, como se fosse uma cúpula protegendo, porque o cara tá falando assim. E aí, quando entra uma pessoa dessa ferindo meu chat de alguma forma, eu viro o bicho. Eu falo, olha, escuta aqui. Mas você chegou a trabalhar, assim, no começo, assim, logo de cara, nas primeiras vezes, isso te afetava, né? Deixava você pra baixo? Então, pra baixo, não. Eu não me deixar pra baixo. Eu acho que me deixa querendo falar mais. Te dá força. Dá força. Muito bem. Muita força. Então, eu vou lá e falo, olha, escuta aqui, fulano. O meu chat é quem acompanha o meu trabalho, o gado aqui, quem é pra mim é você. Que tá aqui meio até perdido, tá no pasto errado, meu amigo. Já dá o recado na lata, né? Porque ele vem querendo ofender e aí eu vou lá e dou né? E aí assim, quando é uma situação assim, normalmente eu me indisponho não, mas eu falo pra não me indispor com as pessoas que me seguem, que acompanham meu trabalho, que estão ali porque gostam de mim. Agora, se a pessoa falar pra mim alguma coisa, vai lavar uma louça. Sai daí. Hoje em dia, não me afeta absolutamente nada. Até porque minha lava-louça tá lavando. Boa, tá lá no automático. Já botei lá, meu amigo. Não se preocupe. Vai lavar a sua, né? Aquela coisa. A minha já tá. Então, assim, hoje nem me afeta mais isso daí, né? Até porque você vai crescendo, vai pensando diferente, o jeito de... Vai amadurecendo, né? Sim, também tem isso. Isso é muito importante, assim, isso é muito bom. Só que tem meninas que começam a trabalhar com as lives, passam por uma situação como essa, e aí ela vai chorar, porque ela não sabe como reagir, né? Lógico. E assim, o que eu posso dizer é que eu já passei por isso também. Não é, Cris, você é forte, eu sou forte hoje. Lá atrás eu não era, né? Então, assim, a força a gente vai calejando, digamos assim, então a gente vai aprendendo a lidar com a situação, o que não é legal, infelizmente. O ideal mesmo é todo mundo ter consciência do que tá falando ali, né? Da consequência dos atos, né? Seria bom se tivesse uma punição para essas pessoas que acham que a internet é terra de sem lei, de ninguém, né? Mas o que eu posso dizer é, denuncie aquele comentário para a plataforma, né? Para a menina que estiver fazendo live. E de qualquer forma, não deixe aquilo te afetar. Muito bem. Né? Eu acho que o principal é isso. Exclui, deleta. E daqui a um tempo você vai ver que isso vai ser corriqueiro, infelizmente. Mas tomara que isso comece a ter um outro caminho, né? Exatamente. Você vê assim no seu público que te assiste, né? Quando você tá falando de jogos e tal, muitas mulheres chegando também pra você, assim, tipo, compartilhando informações, gostando do seu trabalho. Sim, graças a Deus tem muitas mulheres que jogam. Tem muitas mulheres que às vezes estão na live comigo e eu até estimulo. Eu falo, gente, vem jogar comigo. Que nem tem umas meninas que jogam, a Luana. Eu falo, Lu, vem jogar, você tá aí, o que você tá fazendo aí? Vem jogar. Aí ela brinca, meu marido tá no PC. Tira ele daí, vai a sua vez, né? Porque eu acho que a gente precisa se unir realmente. Precisa, sei lá, eu acho que se as mulheres gostam de jogar, a gente tem que trazer. Se eu sou a amiga que vai arrastar, eu vou arrastar. Boa, né? Eu vou arrastar, vem jogar. Fala pra ele que eu tô chamando. Fala, a Cris tá em live me chamando. E aí vamos fazer o grupinho das mulheres aqui no jogo, né? Ótimo, legal. Então... a gente vai falar muito mais de jogo ainda, mas falando já em jogo, vamos fazer uma brincadeira aqui, produção? Então, a Cris tá aqui com a gente, quero ver aqui que ela pode dizer desse nosso joguinho, né? Ai, meu Deus. A gente vai colocar aqui no telão 3 opções. Você vai falar um número pra mim e a gente vai ver o que tem atrás desse número, hein? Vamos lá, 2. Número 2.
Então a Cris já falou bastante do Sonic pra gente, né? Esse jogo é maravilhoso. Mas- Aliás, Sonic é maravilhoso. Eu sou fã do Sonic. Sonic é praticamente sua infância, como tudo começou, assim, né? Marcou pra caramba, né? É emocionante falar de Sonic porque é o começo da minha história com os games. É mesmo, né? Aí, a gente já fez a surpresa boa aqui. Eu confesso que eu gosto da Raposinha, qual que é o nome dela? Porque Então, ela... eu jogava com o Sonic. Tem não é Taylor? Acho que é Taylor, que é o do rabinho que fica lá Eu os jogava dois. quando era só ele. Quando Isso. ele começou a aumentar a turminha, eu não tinha esse jogo. Aham. Então, na verdade, eu assistia o desenho. Tá. Mas assim, eu não lembro realmente o nome. Eu lembro do Sonic 3, do que vinha na memória do Master System. O Sonic, o Robotnik, é quem tava lá. Isso, eu também, né? Só do Sonic mesmo, né? Mas aí eu lembro que alguns Tails, videogames começaram com Tails. Tails, tá certo. Isso, eu falava Taylor. Falava, Taylor. E eu fui no seu embalo aqui também, né? Enfim, uma vez até já me trollaram, né? Eu estava com 2 controles, eu achava que eu era a raposinha, que eu tava arrasando. Não, a raposinha é automática, né? E, na verdade, só a pessoa que tava jogando era o Sonic mesmo, né? Mas boa, vamos mudar então. Escolhe outro número. Tá, pode ser 1, então. Vamos lá. Vamos pro 1. Tadã, suspense. Mario. Mário, você gosta de jogar Mário? Então, o Mario. Vamos lá. É. Conte pra mim tudo. Você não Mario. gosta do Yoshi. Não, brincadeira. O Mario eu não joguei Mario. Nunca? Então, eu joguei, né, mais É. adulta, mas na infância eu não joguei, né, Tá. que a gente tá falando do berço do amor pelos jogos, né, Sim. eu não tive, porque assim, meu primo tinha o Nintendo 64, onde ele tinha o Mario, que eu ficava alucinada com aquele, acho que era Mario World, né, eu ficava Isso. alucinada com o jogo, e assim, eu gostava muito de jogar, mas infelizmente eu não tive Não acesso pegou. ao jogo, assim, eu jogava quando ele deixava, meu primo deixava, e era uma coisa assim muito difícil, não era uma coisa muito E aí hoje, assim, você fala, eu vou jogar Mario Kart. Não, eu jogo, adoro o Mario. Assim, eu gosto do Mario, mas não é aquela lembrança fraternal, sabe? Aquela Fraternal. coisa de criança, de cresceu com isso, que nem o Sonic, por exemplo. Agora, o Mario, poxa, é o Mario, é icônico, né? Ele, o Luigi, né? Enfim. Mario, Luigi, a Peach. Então, assim, tem o Bowser, né? Aham. Eu acho que, assim, o Mario é um... tanto que a galera ou é Mario ou é Sonic. É verdade, né? Tem essas rixas entre os joguinhos, Tem, né? Da, tem. da galera. E assim, aí tanto que eu falo, eu sou do time do Sonic, né? Dá muita briga, assim, quando você tá de streamer, assim, fazendo o seu trabalho. E a pessoa fala, não, eu sou do time de tal jogo. Não, eu prefiro esse jogo, assim, vem. As Tem. bandeiras erguidas. Tem bandeira erguida. Tanto que todos os jogos têm né? Então tem o FIFA e tem o PES, né? Que é o antigo PES, hoje mudou. Mas aí tem toda essa coisa do jogo que é o protagonista na vida daquela pessoa e o antagonista. Que critica, né? E cada um tem o seu, né? E legal. é diferente, são pontos de vista. Então são totalmente diferentes, assim. Boa. Assim como o Sonic e o Mario, Aham. tem outros. Conforme vai como chama? Ai, meu Deus, os de luta também, Mortal Sim. Kombat, Street Fighter. E aí, Mas tem um que os dois, eles estão unidos. Não sei se você gosta. Você deve conhecer, né, menina? É o do Nintendo Switch, que é o Olimpíadas, que foi agora de Tóquio. sim, Que aham. agora tem o Mario e assim, é o Mario contra o time do Sonic, É, né? então. Na verdade. Mas pelo menos eles estão ali Sim, juntinhos, né? mas a ideia é essa, exatamente. Mas assim. Um contra o outro. Eu até brinco, que eu acho que tem que ser uma competição saudável, né? Se é uma Uhum. competição saudável, de qual que é melhor esse? O meu é melhor, mas brincando. Assim, o ideal é não ter briga, porque Tá. infelizmente, se a gente também leva muito assim, tem gente que compra a briga a ponto de falar, não quero saber, você tá falando besteira, o meu é melhor, e ponto. Caramba, olha só, né? Então tem muito isso de... Dá uma segurada. dá uma segurada. Eu acho que assim, gamer gosta de jogo, né? Isso. Então, o jogo é bom, você vai gostar. Se é Street Fighter, se é Mortal Kombat, você vai curtir. Tá, então a gente pode falar que o Mario e o Sonic é o Palmeiras e o Corinthians, né? Digamos assim, né? Faltou então o número 3 aqui pra gente abrir, né? Vamos lá. Vamos ver. E aí, você conhece esse, Cris? Eita, esse é antigo aí, eu acho, né? Esse não tá nem no 3D. Nossa. Tá, acho que no 2D Tá nos ainda, dois, né? tá nos dois. Esse é qual? Vamos ver. Esse eu não lembro, não. Esse daí, agora sim, já que o 2 era o Sonic, era nostalgia pra você, É. esse daqui, o 3, é o Alex Kidd.
Ah, Alex Kidd, eu já ouvi falar. É eu não a minha realmente- nostalgia essa, menina. O que o Sonic foi pra você na infância, o Alex Kidd foi pra mim na infância. legal! Que era com o Master System 2, Aham. né? E aí eu adorava, ele só dava soquinho, assim, ó. Pum, pum, Sim. ia quebrando, né? Essa parte, assim, de pedrinha, né? Enfim, era muito Esse legal. É clássico, esse é clássico. Eu já ouvi falar, realmente não reconheci, assim, Aham. esteticamente, porque eu não foi algo que participei, né? Mas que a eu gente fez de participei. propósito. Porque Ah, vou hoje pegar ela. ele tá num 3D maravilhoso, assim, Aham. 4D, sei lá. Agora esse daí dos 2D Quero saber eu vou te quem falar. que é esse carinha, né? Vamos Eu marcar ia um falar dia que pra era gente a jogar. Mônica. Nossa, tadinha da Mônica, ó. Tá com um orelhão, o dentão sumiu, né? Muito bom. É desenhada pelo Cebolinha. Não, muito bom, né? A gente marca um dia, aí você vai jogar comigo, então, Tá Alex bom, Kidd, fechado, né? combinado. Pronto, combinado. Quando a gente fala de game, Cris, a gente pensa de nerd. Ah, Aham. esse aí gosta de videogame, é nerd. Você era nerd? Como é que era, assim? Ah, sim, eu sempre fui, É. me botei essa coisa de nerd. Aham. Apesar de que lá atrás era né, ai, ela é nerd, mas eu não ligava, vou ser sincera, eu sentava na frente do professor, estudava para um caramba, eu era nerd mesmo. E assim, gostava, eu chegava em casa e ia jogar, então eu vestia a carapuça de nerd, né? Mas assim, pra mim o nerd lá atrás, apesar de era muito pejorativo em relação a meninos, porque era difícil falar, essa menina é nerd, mas era do grupo dos nerds, mas assim, não me sentia ofendida, apesar de que na época era ofensivo. Era ofensivo. E assim, os meninos eu sentia que se ofendiam mais, Uhum. né? Tanto que muitos meninos que às vezes sentavam em volta da gente, eles iam lá pro fundo, eu não sou nerd, né? E eles ficavam bravos por esses, enfim, esses adjetivos aí. Mas assim, eu nunca pensava, isso é ruim, sabe? Uhum. Tanto que, conforme eu fui crescendo, eu fui parar em educação física, que Ah, também... é? eu Você fiz é formada em educação isso, física? eu me formei em educação física. Olha só. E assim, na educação física, jogar videogame não tem muito nada a ver, né? A pessoa olhava e falava assim, eu falava... Mexer o corpo, né? Mas se bem que hoje tem videogame que você mexe, né? Wii. Tem, né? Não é aquele exatamente. E assim, eu adorava jogar videogame, não parei de jogar por causa da faculdade, mas era uma coisa que eu não falava na faculdade. Aí eu tinha vergonha, sim, no sentido de ser julgada, né? De falarem, nossa, mas não tem nada pra fazer, vai jogar videogame. Vai jogar um tênis, sei lá, vai jogar Caramba! futebol, né? Porque realmente, ou vai malhar, né? Quando você faz educação física, a maioria das pessoas gostam muito de esporte, no Sim. sentido de fazer esporte o dia inteiro. Atividade com o corpo, né? Mesmo, assim. Exatamente. Porque o videogame, querendo ou não, jogo, você fica sentado, né? Pois assim. é. Então, assim, eu tinha essa situação de passar. Então, na faculdade, eu lembro que eu fiquei mais retraída em relação a isso. Pra você, então, os jogos, ele era como se fosse um hobby, uma válvula de escape. Então, nessa época, sim. Uhum. Nessa época, sim. Né? Ele começou a se tornar trabalho lá pra 2016, 2015, né? Que aí eu comecei... Porque, assim, eu comecei minha carreira como cosplayer, né? Olha. Profissional. Antes da gente falar cosplayer, o que é o cosplay? Porque tem muita gente que fala assim, o que é cosplay? Só sair se fantasiando, né? A gente, aqui na região da Paulista, você vê aí o pessoal vestido, mas aí você vê, é baile, é fantasia que tá acontecendo? O que é o cosplayer? Então, na verdade, assim, minha mãe também falava assim. Ela falava assim, mas você vai fantasiada no evento? Mas é carnaval? Né? E eu falava, e assim, o cosplay é você ser aquele personagem, né? Então você veste aquela roupa e você age como se fosse aquele personagem, né? Então isso é um cosplayer. E assim, quando eu comecei, foi meio na brincadeira, entre aspas, num momento difícil da minha vida, onde eu peguei e falei, eu preciso, sei lá, tô meio desnorteada no sentido de, sei lá, de me achar, né? Eu preciso fazer alguma coisa pra mim, onde eu me reencontre. E aí eu falei, o que eu gosto? Eu falei, eu gosto de games, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de... Falei assim, por que não eu fazer alguma coisa relacionada? Aí ia ter um Anime Friends. E a filha da cabeleireira que eu ia, ela falou, Cris, eu tô indo pro Anime Friends, quer ir? Eu vou fantasiada. Eu falei, opa, eu quero. Primeira vez sua, assim? Primeira vez, não fazia ideia. Aham. Eu vou de cosplay. Eu falei, opa, eu quero. Ela, eu vou de Mera. Uhum. Aí eu falei, que linda. Eu falei, o que eu vou? A Mera é de um jogo. A Não. Mera é uma personagem, né? Aham. De quadrinhos e de Tá, filme. de quadrinhos. Aí eu peguei e falei assim, já sei, vou de Supergirl. Uhum. Né? Eu vou de Supergirl, porque na época eu tava loira. Hoje eu tô morena, né? A pessoa fala Supergirl, isso daí tá doida. Mas na época fazia sentido, sem entender se você visse.
Aí eu falei, eu vou de Supergirl, e eu fui de Supergirl, né? E até eu arrastei uma outra amiga minha pra ir também, ela foi de Capitão América, e assim, foi incrível, porque a gente chega eu cheguei na feira, e aí as pessoas faziam fila pra tirar foto comigo. E eu falei, caramba, as crianças doidas, mãe, a Supergirl! Se sentindo uma artista, assim, Nossa. ali, você é famosa. Olha, Exatamente. Então, assim, você sai do anonimato total total, é verdade. pra uma Supergirl. Não, mas você vê o trabalho de cosplayer, as fantasias, assim, são maravilhosas, maquiagem também, o jeito que faz o cabelo, parece que, assim, o personagem criou vida ali mesmo, né? Exatamente. Então, assim, e era isso, né? A gente Aham. criava vida, a gente saía do quadrinho e ia direto pra feira. É. Então, as crianças olhavam e falavam, mãe, posso tirar foto com a Supergirl? E eu ia lá, Fazia a pose, pose, falava, né? É. tudo legal. Então, assim, a gente realmente se sentia, né? O cosplay, ele tem disso, né? De deixar a pessoa realmente se sentir. É como se fosse um ator, né? Realização o ator, ele, de um sonho, né? o ator, ele vai, por exemplo, ser o Capitão América, ele vai ter que fazer aquela, né? Sim, então, a ele vai, fantasia. sou o Capitão América, sou o Uhum. Capitão América. O cosplay é a mesma coisa, só que é uma coisa, ele é pro evento, ele Sim. é pra aquele evento, pra Temática, situações né? temáticas, Então, assim, foi muito legal. Aí, essa experiência que eu tive foi incrível. Falei, nossa, eu quero isso pra minha vida. E assim, criança e adulto tirando foto com você. Tirando foto, Ó, que fazia legal. fila, assim, É. vinha uma fila. Não, faz fila no meio. Aí eu falava, Jesus, aí uma galera, assim, a gente tirando foto e tal. Obrigada, tá demais. E aí, essa reciprocidade, esse carinho, foi uma coisa tão gostosa que eu falei, gente, que incrível isso. Como que é bom o contato com o público e essa situação toda. Eu quero isso pra mim. Uhum. E aí eu falei, não, aí foi de onde eu comecei, fiz a do Supergirl, depois fiz da Arlequina, Ó, que legal! né, que antes de todo mundo fazer, eu fui uma das primeiras a fazer aquele cosplay, batendo minha cabeça. A gente fala com a mão. Aí eu fui uma das primeiras fazendo da Arlequina. Legal. E aí a galera, ai, Cris, tá igualzinho da Arlequina, tá igualzinho. Que bacana. E assim, quando eu fiz, não tinha nem trailer do filme. Olha só. Tinha só umas fotos que a minha mãe me ajudou a fazer. A gente olhava as fotos, aí minha mãe recortava, a gente aumentava, né? Dava um zoom. Aumentava. E aí eu olhava a foto, aí minha mãe ia lá recortando, fazendo o cosplay, costurando todo esse cosplay pra eu usar no dia do evento. Que legal, hein, Então, foi gente? assim, foi muito É um trabalho, né, pesado também, né? Porque imagina, você pegar todos os detalhes, né? Porque quem é fã mesmo, às vezes pode olhar e falar assim, errou, né? Ou seja, não tá do jeito certo também. Tem fã, assim, que é muito Tem. cri-cri. Não, tem. Porque, assim, quando eu fiz, era tudo nessa base do Zoom. E o taco, né, a gente não sabia o que estava escrito. Porque o Zoom, mesmo dando Zoom, não dava pra ler. Aí eu peguei hoje e não tinha inteligência artificial, né? Hoje você bota na inteligência artificial, talvez ela até decifre, Nossa, né? perfeito, né? Bota em você também a roupa já, né? E aí eu peguei e falei, cara, o que tá escrito aqui, né? Aí eu fui escrevendo o que eu achava que era, né? Aí eu escrevi pudim, como se fosse o... Agora o pudim foi o melhor. porque ela chamava assim, né? O Jared Leto lá, o coringa dela. E aí eu coloquei pudim em todo o negócio e usei esse taco. Aí depois viraram, não, depois de um certo tempo. Cris, esse seu taco tá errado, porque não é pudim só que tá escrito. Tá escrito não sei o que, tá escrito não sei o que lá. Eu falei, gente, na Eu vou época que eu reparar fiz, isso agora. na época que eu fiz, são esses detalhes, né? Então, assim, foi a única coisa que, vamos dizer, eu pequei no sentido de não ter cumprido 100%, porque eu não tinha essa 100%. informação. Entendi. Né? Aí, quando eu fiz assim, o que eu conseguia fazer. Mas foi uma situação em que eu consegui uma notoriedade muito grande Legal. por conta desse cosplay. Quando eu fiz, pra você ter uma ideia, ninguém sabia que cosplay que era. Olha só, ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu ia na feira e falava assim, o que ela Ué, é? o que é? Chegava em você, quem é você? Não, exatamente isso. Aí eu, Arlequina. E aí eu saí na capa do G1, falando assim, os melhores cosplays da Anime Friends. E aí tava eu lá e o Jared Leto, que era o Coringa que fez comigo parzinho, né? Caramba. E aí começou, eu saí no Legião dos Heróis, eu fiz umas fotos. Eu saí no Legião dos Heróis, aí eu saí no Omelete também, eu fiz uma... foi expandido pros portais aí, dando entrevista, né? Exatamente. Aí foi uma coisa que começou a dar um boom muito grande. Até que eu fui convidada pela Omelete, grupo Omelete da CCXP, pra fazer a abertura de imprensa da CCXP. Olha vestida só. de Harley. Caramba. E aí foi eu, Danilo Gentili,
Érico Borgo, Taz. Então foi uma galera Puxa da pesada. vida. Então. E eu fui a única mulher. Então eram, acho que 5 personalidades e eu tava no meio. Sendo a cosplayer mulher, falando, né, do universo geek. Aham. Então, pra mim, isso foi, né, um convite maravilhoso e eu amei. E abriu portas também, né? Com Com certeza, né? Teve algum cosplay, assim, que você já fez que assustou? Ou então deu medo? Não? Ou não? Sei lá. Assustou? Não sei. Alguma coisa assim que você faz, alguma que você fez e fala, nossa, o pessoal tá assustando. Ou não, tava de boa. Porque tem uns que eu vou falar, são tão reais assim que eu falo, nossa, Teve não live, vou tirar uma foto, não. Teve uma vez uma live que eu tava brincando, eu fiz uma live de terror. Ah, E eu me vesti de terror, eu ficava brincando com a câmera e apagava a luz. E a galera, para que tá me dando medo. Então teve uma situação dessa, assim, não era cosplay, era fazendo live e já jogando. entendi. Já jogando. Já jogando. Nossa. Eu fiz uma live de terror e eu ficava apagando a luz, eu ficava mostrando um negócio meio de terror, assim. E a galera ficava, ai, Cris, vai menos, né? Não exagera. A gente tá aqui em live, mas tá ficando com medo. E eu me levava a sério, eu apagava a luz, olhava, ia com a câmera perto, olhava, sabe? Gente, que medo, Era hein? pra bagunçar mesmo. Né? Ai, muito bom. Ô, Cris, me fala, você é casada, tem 3 filhas, né? 3 filhas, menina. Como é que é em Isso, casa com 4 mulheres, hein? Pois é, não é algo muito fácil. Até tem muita gente que fala, poxa, por que você não faz o dia inteiro de live? Por que você não faz... Gente, é difícil, não é algo fácil, né? Já não é fácil conciliar toda a dinâmica, né, das 3 meninas e fazer, e trabalhar, né? Eu e meu marido, os dois trabalham, né? Sim. Então, assim, não é algo fácil. Então, uma estuda à tarde, outra estuda de manhã, outra ainda não tá na escola. Uma é bebezinha, Uma né? tem 2 aninhos. E as a de outras seis. estão com quais idades? A de 6, né? E a outra fez 13 agora. Nossa, tudo cotoquinha, É. né? Então não é fácil mesmo, assim, você conciliar a carreira com também a parte da maternidade, né? Não Como é que é? então. Elas querem seguir? Elas querem ser também streamer? Então, a de 6 anos é a mais. Ela fala, Jura? Ela fala, ai, mamãe, quando que a gente vai fazer live? Ela já participa? Vamos fazer live com você, né? Ah. Ela quer realmente estar junto e ela quer participar, ela quer a rede social dela ativa. Ela faz. Tanto que é fechada, assim, ela tem pros familiares. Mas ela fala, ai, gente, mamãe, deixa eu fazer uma live pra... Aí eu falo, filha, ela, pelo amor de Deus, não, pros tios, você não deixa nem falar pros tios. Que aí ela faz pras famílias, né? Aham. Aí ela faz live de tudo. Então ela vai, ai, gente, recebi um presentinho. Deixa eu abrir esse presente. Ela sabe o que que é. Ela, ai, mas o que que será? Ela faz toda uma dramaturgia, assim, né? O Faz, ela suspense. adora, ela adora. Ai, que demais, hein? Que É legal. muito bonitinha, a Mel. É a Mel. Beijo, Um beijinho. meu amor. Beijo nisso. Eu não falo um beijo. Beijo, Nina, beijo. Ah, linda. Dá um beijo pra ela, senão... Mas assim, uma dúvida. Por exemplo, você pequenininha, já com 4, 5 anos, já tava Uhum. com videogame, né? Sim. Como é com a Mel, por exemplo? É, ela não, já ela tá no joga. videogame? Já joga? Joga, E ela já joga. fechou algum jogo? Então, é muito doido, porque hoje em dia elas jogam online, né? Aham. Então ela joga Roblox, né? Que ela tem os joguinhos. Ela tem os joguinhos que ela gosta. E a maioria deles são online. Então não tem uma fase que ela vai até o final, assim. Ela vai e faz desafios dentro do jogo. Então, Vai o jogo- evoluindo. o jogo tem uma fase ali, tem um mapa que ela precisa... Dentro do Roblox, ela já zerou vários mapas, digamos assim, né? Caramba. Já fez várias coisas dentro do mapa. Uhum. Mas não que ela zerou o Roblox inteiro, porque é um jogo longo, entendeu? É um Aham. jogo que tem muitos jogos dentro desse jogo. Né? Entendi. Então mudou muita coisa, né? Essa é a evolução, né? Porque, por exemplo, fliperama, você chegou a jogar? Então, eu joguei pouco porque quando tinha, né, Aham. eram muitos meninos. Aí meu pai falava, não, você não vai lá jogar. Jura? Tinha Não. essa coisa. Ele Poxa não, vida. Eu tinha em casa, mas ele não deixava. Fliperama você tinha em casa? Não, videogame. Não, videogame. Ah, tá. Eu já falei, nossa, eu tinha um fliperama em casa. Não, videogame. Mas assim, se fosse pra jogar fliperama, ele não deixava, né? Ele Não falava, deixava. Nem só, o dos Simpsons. É tão legal. Não, Era o então meu só joguinho favorito. só nos aniversários, né? Nos aniversários aí dava oportunidade. Também dava, É. né? É, porque lá atrás tinha aquelas casas, né? Que o pessoal ia pra jogar Era. Isso. Não Lan videogame, house. né? Lan house, É. isso. Pra jogar os fliperamas, né? Enfim, Eu não aqueles de pude, arminha. não. Infelizmente. Tanto que se eu tivesse Puxa. ido, eu tinha jogado o CS 1.6. Certeza que eu tinha jogado. Porque eu gostei muito do CS quando eu conheci. Uhum. E o meu pai não deixava eu ir na Lan House, né? Eu fui uma vez escondida depois da escola. E aí? Mas assim, eu tive que ser muito rápida, porque era o tempo. Minha mãe, ela cronometrava o tempo que eu levava até em casa. Então, se eu Mentira. demorasse, Ah, ela já ia atrás de mim, entendeu? Então,
Eu fui rapidinho, saí um pouquinho antes, não lembro o que aconteceu. E aí eu fui rapidinho, entrei lá na Lan House. E aí eu fiquei acho que era 1 hora, alguma coisa assim. Só que eu não sabia o que fazer. E eu fiquei com vergonha de perguntar, porque todo mundo meio que sabia o que fazer. E sentava e já jogava, né? Jogava, e eu sentei lá. E fiquei olhando, assim, o computador do lado, do outro. Eu lembro que eu fiquei um tempão, tipo, pra tentar fazer alguma coisa. Eu tentei abrir internet, sabe? Porque eu tava com vergonha. Caramba, então, olha foi isso, o meu máximo numa Lan House. Você vê a Lan House, né? Tipo assim, as casas de fliperama, depois Lan House, né? Hoje com os computadores, os videogames e o celular, né? Exatamente. Então, assim, você tem o joguinho de celular, você gosta de jogar ou você prefere mesmo o PC, você prefere ali o console, você prefere o videogame? Então, por ser meu trabalho, eu acabo explorando todas as plataformas. Experimentando. Mas assim, se eu for falar de preferências hoje, pra mim, eu gosto de Play, né? De Play 5 e do computador. Né? São os dois, assim, computador no topo e Play 5 é o segundo plataforma que eu mais jogo. Porque, assim, o celular eu jogo, mas não é algo que eu jogo com frequência. Então, entendi. Assim, eu jogo... Candy Crush, não. Não, então você sabe que eu gosto do Candy Crush? É mesmo? Eu gosto, porque eu acho assim... Eu não tenho... doce, né? Não pode comer chocolate. Você sai de lá e fala, delicious. Não, então, na verdade, eu gosto de jogar. Então, assim, se tem Candy Crush, eu vou jogar Candy Crush, sabe? Eu não tenho esse perrengue, não. Então, tem gente que fala, não, eu não vou jogar Candy Crush, nem é coisa de gamer. Gamer é quem joga, gente. É o que eu falo, gamer é quem joga. Se a tiazinha joga Candy Crush todo dia, ela é gamer. É gamer, aí, olha. Não é isso, porque... Gamer, o que é o gamer? O gamer é quem joga, né? Se você for... eu vou classificar o gamer como pro gamer, né? Como gamer profissional. Gamer profissional é quem ganha dinheiro jogando, que é outra história, né? Então, assim, tem o gamer profissional e tem o gamer casual. Essa parte entraria o eSports do gamer profissional ou não? Isso, exatamente. A gente fala de um gamer que trabalha para ganhar dinheiro. Então, ele vai ser ele streamando, ser ele jogando num time. Então, ele vai ganhar dinheiro ali e explorar esse lado, né, de gamer profissional. Essa parte você chega a acompanhar, Cris? Porque hoje você vê até em algumas TVs a transmissão, né, de campeonatos, que eu falo, gente, é incrível, né? A narração parece que é um jogo ali, tipo, de futebol, porque é tanta emoção, e quando você vai ver os desenhinhos lá, né, as batalhas, enfim, acontecendo. Você acompanha? Como é que é? Então, na verdade, eu gosto de assistir, principalmente ligado a Valorant, que é um jogo que eu gosto. Assisto CS também, mas assim, eu até fiz um desafio, né, nas minhas lives, que eu considero um desafio de eSports, no sentido de ser algo que trouxe um presente ou um prêmio para quem participou, né? Então, legal. Como quem participou ganhou prêmios, eu acredito que é um desafio de eSports, tanto que saiu na coluna de grandes portais aí, né? Como eSport, que é o Bala de Ouro, chama Desafio Bala de Ouro. Bala de Ouro, legal. É um desafio onde quem fizer o maior número de kills no Valorant, né? Que é o jogo que eu adaptei pra ser ele, leva pra casa um prêmio. No caso, foi um setup gamer da Logitech, completinho, assim. Uau! Então, assim, foi um super prêmio mais kit da AMD. Então, todo mundo ganhou o kit da AMD e mais E o primeiro lugar ganhou o kit da Logitech. E o Bala de Ouro, o Desafio Bala de Ouro, a gente teve a 3ª edição agora, né? E ele saiu nos cinemas, né? Ele teve o teaser dele pra convidar as pessoas e tal. Nos cinemas. Então, a Circuito de Cinemas entrou com a gente, passou para mais de 22 mil pessoas esse teaser do desafio. Então, para mim, foi uma coisa, assim, incrível, né? Porque a gente teve aí essa coisa de estar no cinema, né? Com um desafio que eu comecei lá atrás, brincando nas lives. E aí, a galera assistindo lá, que falava, o que é isso, né? E se inscrevia e vinha fazer inscrição e tudo mais. Virou um mega trabalho, né? Um mega projeto. Exatamente. Então, ele cresceu bastante, né? Ele ganhou um tamanho muito grande. Entendi. Agora, a gente falou das suas filhotas e o maridão, ele tá acompanhando junto, assim, participa com você nessa parte? Vocês jogam junto? Tem briga por causa de videogame em casa? Você ganhou dele, por exemplo? É uma boa pergunta, porque eu só jogo trabalhando nas lives e assim, ele não consegue jogar tanto
porque ele também trabalha com games, mas ele trabalha na área de... Ele é concept artist, né? Então, ele trabalha na Coco, que é uma empresa que faz jogos, né? AAA, aí, que são jogos desses super incríveis do mercado, e eles fazem esses jogos. Então, ele tá também por trás disso, né? E, cara, isso é incrível, porque ele até brincou. Ele falou, imagina lá na frente, eu faço um jogo, e aí você joga na live, né? Eu falei, nossa, seria incrível. Eu ia ficar falando 10 mil vezes. Eu falei, tá vendo aqui? Vamos passar de novo aqui, eu vou usar só essa arma, sabe? Dependendo se fosse uma arma que ele fizesse, enfim. Porque, assim, ele faz as artes dos jogos, né? Sim. Então... Isso eu acho demais, né? Porque a gente tá lá jogando, mas a gente não sabe tudo que veio por trás do jogo, né? Até mesmo trilha sonora também, né? Eu não sei se às vezes tem orquestra por trás, porque você vê cada trilha que você fala, gente, isso aqui parece coisa de cinema, né? Não é apenas um jogo. Tem trilha sonora de que realmente eles trabalham muito, assim. Tanto com a questão de bandas, né? De música, uma música trabalhada, quanto com essa questão de ter vários profissionais por trás, né? Então tem a pessoa que faz a criação, tem o 3D, tem uma galera que tá ali por trás e a gente não tem essa noção, né? Então... É um mercado a ser mais explorado também, assim, que precisa de profissionais, da galera de design, por exemplo? É interessante, assim, tem muita gente que gosta de jogar, que acaba indo pra eu gosto de jogar e gosto de desenhar, e acaba sonhando em trabalhar nessa área. Então, é uma área que muita gente sonha em trabalhar, e eu sei disso porque quando a gente fez o Gracórios, né, que é a nossa história em quadrinhos... ia chegar nessa parte aí de roteirista. Aí eu fiz o roteiro e ele fez toda a parte de desenho, né, de artes. E aí, muita gente vinha pra gente e falava assim, eu comecei a desenhar por conta do Gracórios. Falava pra ele. E o meu sonho é trabalhar com games, né? E aí ele falava, olha, gente, vocês estão no caminho certo. Se você sonha com isso e já tá fazendo, né? O importante é fazer. Então, ele meio que, assim, eu fico feliz que o Gracórios ajudou muita gente nesse sentido. De falar, é possível, sabe? E aí, eu sei que muita gente chegava, né? A gente falava, comecei a desenhar, e agora eu tô com esse sonho. Meu filho é pequenininho, ele adorou o Gracórios, não sei o quê. Então, a gente viu muito esse lado das pessoas sonharem e quererem agir, ir pra esse lado, né? E foi muito E tem legal. esse lado dos quadrinhos também, né? Que é muito legal, assim. Digamos que é lúdico também, né? Porque você tá ali contando uma história, né? Totalmente. Junto com as imagens, né? E tem mulheres nessa área, assim, de roteirista, de desenhista? Tem mulheres, mas não é assim, a maioria são homens, mas tem mulheres sim, assim. Nas feiras, eu vejo bastante mulheres, mas assim, na área de ação, quadrinho de ação, porque o Gracórios é um quadrinho de ação, eu não via muitas, né? Então, assim, o que, assim, é um mercado totalmente que as mulheres podem explorar e tem muito território para andar lá dentro, né? Eu acho que quem gosta de escrever, às vezes tem a mulher que fala assim, poxa, eu gosto de escrever, que nem o meu caso, mas eu não consigo ter tempo de escrever muito, ou queria que isso rodasse logo. Quadrinho, livro, é algo que é mais rápido, né, de concretizar. Muito então, bom. é um caminho interessante. Ótimo. Da mulher, assim, que você percebe nesse mercado de gamer, né? Você percebe que elas estão indo mais se concentrar na parte de equipe de jogos, ou como streamers, ou então agora como essa parte, né, de design, ou até mesmo de desenho. O que você tem observado mais, assim, das mulheres? Eu vejo muitas indo pro caminho de streamer, né? Tanto que muitas meninas que acompanham o meu trabalho falam assim, Cris, poxa, eu comecei a streamar por causa de você. Legal. Né? E assim, eu falo, poxa, continua. Né? O principal é não desistir. Né? Então, é o que eu sempre falo, porque a partir do momento que você começa, vem as dificuldades, né? Sejam elas dificuldades técnicas, de você não ter um aparelho extremamente bom, que vai te dar um baita de um, né? Ou seja, essa situação do chat, de vir pessoas quererem passar rasteira e etc. Editar o conteúdo também, né? Editar que não o conteúdo. Fácil. Então, porque, por exemplo, o interessante é se você começar a falar, não, eu vou fazer live, por exemplo. Você precisa pensar assim, eu tenho que fazer com o que eu tenho. Porque tem muita gente que investe dinheiro achando que o retorno vai ser rápido, né? Eu vou ter um retorno financeiro muito rápido. Então, vai lá, eu conheço pessoas que compraram PCs, pagaram parcelado esse PC, né? E num baita de um PC, para fazer uma baita de uma live, achando que ia bombar, né? E aí ficou 1 ano fazendo, é um bom tempo. E não teve retorno, né? Então, o que eu falo? Se você quer saber como...
experimentar e ver se vai dar certo, pega o que você tem. Ah, Cris, eu tenho um celular. Pega o celular, faz live pelo celular. Dá pra fazer. Ótimo. Vai ser a melhor qualidade? Não vai ser a melhor qualidade. Mas se você começar a ter audiência com o celular, é um bom sinal. Legal. Entendeu? Então você tem jeito para aquilo. Porque é muito isso. Às vezes a gente, por exemplo, eu enxergo uma coisa minha, por exemplo. Jogando. Se eu tô jogando FPS, eu amo jogar FPS, eu amo jogar Valorant. Mas as minhas lives, elas não têm uma audiência absurda quando eu tô jogando Valorant. Agora, se eu tô fazendo, por exemplo, um Euro Truck Simulator, que eu converso, que eu falo, que eu faço as minhas piadas sem graça, a galera gosta. Então, assim, eu sei o caminho, né? Eu sei que lá no Euro Truck a galera vai dar risada, vai ver eu dirigindo um caminhãozão lá e fazendo as barbeiragens, dar risada e não sei o quê. E enquanto eu estiver no Valorant tentando jogar bonitinho, vai ter 2, 3. Tem muita gente interessada, né? Entendeu? Então é assim, a gente, no fundo, quando você streamar muito tempo, você sabe o caminho que é bom e o que não é, né? Sim. É que eu gosto muito do Valorant, assim, na verdade a gente se separou, né? Eu brinco que eu separei dele nesses dias, assim, porque apesar de eu ter feito o desafio e tudo mais, eu não vejo muito, infelizmente, uma boa, como se diz? Uma boa distribuição das plataformas relacionadas ao jogo, né? Então, eu não sei se é o conteúdo que é muito maçante, eu não sei se é a audiência que começa a se cansar mesmo, porque acaba sendo os mesmos mapas, aquela coisa repetitiva. Eu não sou pro player, isso também tem esse lado, né? Eu faço brincadeiras narrando o pessoal, então eu tenho essa coisa de brincar. Mas não é uma... apesar de eu amar o jogo, eu não tenho essa retribuição. É um amor de um lado só. É um amor de um lado só, é ótima, né? E aí, então assim, eu acabei falando, não, é melhor eu ir pra outro... Então agora, nesse momento da minha vida, eu tô experimentando ir pra outros caminhos, digamos assim. Então eu tô meio que me reencontrando dentro dos jogos. Sim. Não tá fácil, mas eu vou... Vai chegar uma hora que eu vou me reencontrar. Cris, que já foi até apresentadora do SBT Games, né, no passado. Isso. E agora está explorando esses novos caminhos, porque eu acho que é um mercado, né, Cris, que a gente tem que sempre estar se atualizando. Você vê ali a cada segundo, a cada minuto, tem coisa nova saindo de jogo, de versão, de não sei o quê. Então, acho que tem muitos caminhos para explorar mesmo, né? Não, exatamente. Assim, eu streamei, né, durante... algum tempo eu fui apresentadora também do É Claro que a gente joga, um programa na Claro. E aí também foi incrível, terminou ano passado, né? Então a gente tava no ar até acho que outubro do ano passado, né? Por ali. A gente tava no ar fazendo o programa e tava sendo incrível, entrevistando pessoas do cenário e conversando com essas pessoas. E aí acabou a temporada. E aí eu voltei pras lives, né? Full lives. E agora eu tô nessa fase de reencontrar em questão de jogo. Porque acabou o desafio Bola de Ouro. Vai ter outro desafio. Mas até então eu não queria... Como eu falei, como não é um jogo que me traz uma audiência muito grande, é aquela coisa, eu tô dando um murro na ponta de faca. E é importante a gente ter essa consciência, né? Pra você ver, eu tô anos trabalhando. Achar o seu nicho, né? Assim. E eu tô vivendo essa dificuldade hoje, né? Então, assim... então, tá batendo 100 pessoas na live. O que, às vezes, por exemplo, no Euro Truck batia 1.500 Puxa vida, simultâneos, né? Então, é uma diferença muito grande. E aí, você fazer essa reestruturação, ver se vale a pena. Porque, por exemplo, outro conteúdo que eu tô me dedicando bastante são os conteúdos offs que eu tô fazendo no Instagram, por exemplo, né? Que eles trazem um retorno muito maior. E é uma dedicação que eu levaria o mesmo tempo, né? E aí eu tô me dedicando pra fazer eles, pra postar eles no TikTok, no Instagram. Outras plataformas também, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu tenho um resultado muito mais satisfatório do que a live propriamente dita. Sim. Então hoje eu tô dessa coisa da live exatamente pra ver se vale a pena realmente. Eu já não sei mais, né? Se ainda vale a pena fazer live. Até um conselho que eu dou testa. Se você levar jeito, continua. Se você vê que não dá... faz outra coisa. Outra coisa. Porque dá pra fazer outras coisas, né? É que às vezes a gente fica preso, não, vou tentar fazer live, ficar só na live, aí não dá certo, aí se frustra. E não é assim que funciona, sabe? Então... Você pode encontrar um outro caminho, né? Exatamente. Falando em um outro caminho, e essa questão aí do jogo virar seriado, então, né? De virar séries, né? Porque a gente teve um recente sucesso aí, que agora me fugiu. Isso, nossa! Quando eu já falo em zumbi, eu já penso, meu Deus, será que eu vou? Eu não joguei, mas eu assisti a série, né? E como é que é? Tem alguma
algum preconceito da galera de jogo, assim, de gamer, que fala, vai virar tudo série, fica só no jogo, estraga depois? Tem uma galera que fica com esse pensamento, que é a mesma galera que não quer remake, ou são pessoas diferentes que não querem um remake ou um remaster do... Remaster até tudo bem. Porque assim, remaster do game é o cara pegar o jogo e ele fazer exatamente igual o jogo. Então ele vai fazer remasterizado o game, ele vai melhorar os gráficos daquele jogo com a mesma história, a mesma dinâmica e tudo mais. Remake é você pegar aquele jogo, se basear naquela história e fazer um jogo com traços daquela história, mas pode ser um jogo diferente, entre aspas, mas se baseando naquele jogo. E a série é meio que a mesma coisa, né? O que acontece? Eles fazem a série meio que baseando-se no jogo, né? Por exemplo, The Last of Us foi maravilhoso, né? É maravilhosa a série, e ela tem muito do jogo, né? Então você tem cenas ali que você olha e eles reconstruíram de uma maneira perfeita, que quem jogou se emociona. E esse traço de emoção, que eu acho que é o jogo que é incrível, sabe? Que os games trazem. Que é essa coisa da emoção, né? Eu acho que o jogo, ele é muito mais do que só um jogo. Às vezes a gente fala, um jogo, mas é um jogo que traz uma nostalgia, um momento fraternal, uma lembrança querida lá de trás, de uma pessoa, por exemplo, meu pai hoje não tá mais aqui. Então, eu tenho uma lembrança muito grande do meu começo com os games em relação a ele, uma lembrança de muito amor, de muito carinho, muito... Enfim, por isso que eu falo... A presença, tá junto, a companhia, Exatamente, né? por isso que eu falo, eu amo os games. Porque é uma coisa que me trouxe lá, que me traz lá atrás uma lembrança muito gostosa, né? De momentos felizes. E eu acho que é isso que é o jogo, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala de jogo, não é só a história em si que ele traz, mas o que ele traz na nossa vida, né? E pra mim, traz uma lembrança, assim, incrível. E quando a gente tá conversando da série, fala do The Last of Us, tem momentos da série que são replicados, você com certeza vai ter aquele aceleradinho no coração, porque você se lembra daquilo no jogo. Né? E aquilo jogo que você jogou há muitos anos atrás. E essa recordação, esse carinho é algo que, as séries conseguem reviver. Entendi. Então é incrível. Então, quando sai uma série ou um filme de um jogo, você assiste. Você fala, deixa eu ver. Teve algum que você falou, não, quebrei a cara, não gostei desse filme ou dessa série? Teve algum, assim, que se baseou em jogo? Que você falou, pisou na bola. Pode falar, Cris. Não, sempre tem, né? Eu acho que tem alguns jogos que a gente... Resident Evil, né? Por exemplo, um deles. Famoso, né? Ele mudou bastante no filme, né? Então, ele... tem algumas situações que você olha, você imagina que vai ser de um jeito e eles fazem uma história totalmente diferente. E se perde um pouquinho na relação da história do jogo em si, né? Tanto que quando eles falam, que é essa coisa do... Vamos fazer uma série, aí você fala, ai meu Deus, né? Que lá vem, né? Que eles vão estragar, né? Dá um pouquinho de medo dessa situação, de eles mexerem com alguma coisa de uma forma muito, pensando muito, sei lá, comercialmente, eu não sei qual é a cabeça que eles usam pra, né, ter essas ideias, mas às vezes eles fazem alguma coisa que você olha e fala, nossa, mas não tem nada a ver, sabe? Por que fizeram isso? Podiam ter feito um baita de sabe, uma história legal, um baita de um enredo, como The Last of Us. Cara, The Last of Us acertou muito. Que legal. Né? Eles acertaram e eles pegaram a essência do jogo. Isso, eu acho que é isso que é o essencial, né? É o mais importante. Levar, né? E que para as próximas temporadas se mantenha, né? Exatamente, por favor. Ô, Cris, agora você é muito famosa aí na Comic Con, né? Que é um evento gigante, né? Que movimenta aqui, acontece em São Paulo e, nossa, movimenta demais, né? A galera dorme na frente, faz barraca, acampamento, tudo mais, né? Pra esse ano, já pode adiantar alguma coisinha, vai? Eu sei que é só no final do ano, mas já tô ansiosa. Não, eu sou apaixonada pela Comic Con. Até se a galera quiser ficar de olho aí nas redes da CCXP, fica de olho, né? É que antigamente a gente falava Comic Con, agora a gente fala CCXP. CCXP, sim. Aí, assim, eu sou a tradicional. Fica de olho nas redes da CCXP, que sempre vai. Agora vai começar a ter spoilers, né? Legal. Porque vai ser no final do ano. E é spoiler pauleira, spoiler incrível, assim, né? Então pode ter certeza que vai vir coisa boa. E você vai estar lá, pelo menos, né? Não vai perder. Todo ano Ótimo. eu tô lá. Inclusive, uma curiosidade. A minha filha de 6 anos, eu tava trabalhando na CCXP, principalmente na Artes Alley como roteirista. Eu senti as dores do parto lá. Mentira!
E aí? Juro. Menina, foi assim, eu sentia dores do parto lá no dia, era de noite, né? E tava em qual dia? Você lembra, assim, da feira? Tava no último. Ah, no Tava último? no último, graças a Deus. É. Só que assim, eu já tinha sentindo dores, né? Só que no último tava formigando a minha barriga. Aí eu falei, gente, que não é normal. E eu tava grávida de 8 meses. Nossa. Não era 9. Aham, ainda faltava um tempinho. Aí eu peguei, no dia seguinte, né? Era de noite. No dia seguinte de manhã, eu saí de lá e eu saí de casa, fui pro médico. Falei, doutor, eu tô sentindo formigamento. Ele vem pra cá. No que ele me fez o exame, ele falou, você tá com dilatação, você tá em trabalho de parto. Ou seja, você poderia já virar um evento ali, né? Na CCXP. Pois é, e aí ela Caramba. acabou nascendo, então foi assim, foi muito rapidinho, assim, sair Olha da só, feira. hein? E aí ela nasceu logo no... Então quando tem a CCXP, é aniversário dela. Ah. Todos os CCXP é aniversário dela. Aí às vezes eles adiantam, né, fica antes, aí eu falo, ainda bem, eu já adiantou esse ano. Ai, muito bom. Porque é sempre corriqueiro, né? Sempre, ou vai no aniversário, já aconteceu de ser no Do aniversário. aniversário. E já aconteceu de ser antes também. Já então- faz a festa lá mesmo. Já aproveita. Bom, Cris, eu queria agradecer muito a participação Ah, eu aqui que no agradeço. podcast. Obrigada Mulher pelo Entende convite. Mulher, imagina. Acho que foi muito legal pra gente abrir, né, os horizontes. Às vezes tem alguém que tá nos assistindo, nos ouvindo e tá com aquela vontade de dar o primeiro passo, mas não sabe, tem vergonha, né? Ou então não tem um caminho pra começar. Tá aí, Cris deu muitas dicas e contou curiosidades hoje. Espero ter ajudado. Espero que muitas mulheres aí vão e desbravem os games, porque precisamos de mulheres nos games. É isso mesmo, pra fechar muito jogo, viu? É isso. Boa, Cris, obrigada. Eu que Sucesso pra agradeço. você, Obrigada viu? pra nós. Obrigada. Beijo, gente. Gente, um beijão. Podcast Mulher Entende Mulher fica por aqui, mas ó, semana que vem eu tô de volta, hein? Ó, beijão.